estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos, começando o ciclo 5 com vocês, do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos abordar na nossa aula de hoje um tema que ainda continua falando de eletricidade, mas com um toquinho um pouco diferente. Nós vamos falar hoje sobre os choques elétricos produzidos pela rede elétrica das nossas casas e vamos começar a falar sobre os consumos de energia dos aparelhos que a gente tem nas nossas casas, certo? E para a gente poder falar sobre esses assuntos, eu vou começar fazendo aqui uma rápida explicação do que é o choque elétrico que a gente às vezes toma por descuido na nossa casa, certo? O que acontece? Muitas vezes as pessoas acreditam que esses choques têm relação com a diferença de potencial que você encontra nas tomadas da sua casa. Só que não é verdade. O choque elétrico ele é consequência da passagem da corrente elétrica por uma parte do seu corpo ou através do seu corpo todo. Depende muito de como que você encosta na fiação ou num objeto para que esse choque aconteça. Se você, por exemplo, encosta apenas com 2 dedos de uma das mãos num determinado fio desencapado, a corrente elétrica vai passar somente naquela região onde você fechou o circuito. Lembre-se que para haver circulação de corrente elétrica, a gente vem falando aí nos ciclos anteriores que é indispensável que exista um caminho fechado para que essa corrente possa circular. Então, se por exemplo, eu pego com a minha mão direita, encosto dessa forma em um fio desencapado, a corrente elétrica vai passar somente aqui, de um dedo para o outro. Então, a corrente passa apenas nessa localidade do meu corpo. É diferente de eu pegar um fio assim, com as 2 mãos. Se eu pego dessa forma que eu estou mostrando agora, ou com as 2 mãos, a corrente passa pelo meu corpo, passa pelo meu coração, inclusive. E esse tipo de choque, ele é mais perigoso também, porque pode ter consequências mais graves. Claro que isso tudo, gente, depende diretamente de alguns fatores. Depende, por exemplo, da intensidade da corrente elétrica que está passando pelo seu corpo. Então, aqui, nós podemos ter situações desde as mais tranquilas, como, por exemplo, você tomar mais um susto do que algum dano físico, mas também há situações aonde esse efeito pode ser altamente perigoso, pode levar uma pessoa à morte, tá? Aí a gente tem que prestar atenção porque eu vou dar aqui uma tabela daqui a pouco com alguns valores de referência. Mas como é que funciona? A gente tem que levar em conta alguns fatores adicionais. O nosso corpo, por exemplo, ele tem uma determinada resistência elétrica, certo? Então, quando a gente pensa na intensidade de corrente que vai passar pelo seu corpo, o que a gente vai fazer basicamente é aplicar a lei de Ohm, que a gente já vem vendo ela em ciclos passados também, só que usando os valores da diferença de potencial da rede elétrica que você está ali e a resistência do seu corpo, que pode ter um valor diferente dependendo de várias coisas. Por exemplo, se você está com a sua pele seca, você tem uma resistência elétrica. Se você está com a pele molhada, essa resistência diminui. Se você comeu alguma coisa mais salgada, o sal ele é um bom condutor de eletricidade, então ele pode também reduzir a resistência elétrica. Se você está com alguma ferida no corpo, se você encosta com a mão, por exemplo, você acabou de, por exemplo, no caso de uma mulher, por exemplo, ela acabou de fazer unha, aí a manicure lá teve um descuido, tirou um pedacinho de pele da cutícula do dedo. Aí a mulher vai lá ligar o chuveiro, toma choque na torneira do chuveiro. Por quê? Porque está com o dedo ferido. Então, essas questões têm que ser levadas em consideração também, ok? Então, o que eu vou colocar aqui para vocês é apenas uma referência de valores de corrente elétrica com os danos ou efeitos fisiológicos que podem ser provocados no organismo dos seres humanos. Beleza? Então, olha aqui. Quando a gente fala de uma corrente de intensidade de até 10 miliamperes, lembrando aqui que 10 miliamperes, eu estou falando 1 miliampere é a mesma coisa que 0,001 ampere,
tá? Então, 1 miliampere corresponde à milésima parte de 1 ampere. Então, uma corrente elétrica de até 10 miliamperes geralmente provoca dores e contrações musculares. Depende, como eu falei, de cada organismo, tá? Se eu aumento essa corrente para uma intensidade entre 10 até 20 miliamperes, eu passo a ter um aumento dessas contrações musculares. Quem nunca já viu ou já ouviu falar de uma seguinte situação? Você, de repente, encosta em alguma instalação elétrica e fica preso àquela instalação, você não consegue soltar a sua mão, você fica preso ali naquela fiação. Isso acontece justamente porque quando o choque ocorre no seu corpo, os músculos vão se contrair. E ao se contrair, você não consegue abrir a mão e soltar o fio, se essa corrente for um pouquinho mais alta. É por esse motivo que é altamente perigoso, se você ver uma pessoa tomando choque, você tentar ajudá-la encostando nela. Não faça isso. Procure desligar a rede elétrica, ou se você não tiver condições de desligar a rede elétrica, use algum material que não seja bom condutor de eletricidade para fazer ela perder o contato com aquele elemento, um pedaço de madeira, por exemplo. Isso, se você vai lá encostar nela, você vai tomar choque junto, vai ficar preso igual ela também. Então, pelo amor de Deus, gente, não vá fazer isso se vocês verem uma situação dessa, tá? Se eu aumento um pouco mais essa intensidade, ultrapassa os 20 miliamperes, até uns 70, aqui está até 100 miliamperes na tabela, mas pode ser de 20 até 50, 70 miliamperes. Isso pode provocar paradas respiratórias, a pessoa começa a ter dificuldade para respirar. Lembra que eu falei que ocorre a contração dos músculos? O diafragma também se contrai nesse processo. E aí você começa a ter aquela dificuldade para respirar, quando o choque é de uma corrente um pouquinho mais elevada, já passando dos 20 miliamperes. Você já tem, além da contração muscular, você também tem a dificuldade respiratória. Se você passa um pouco mais dos 70 miliamperes, aqui está 100 miliamperes, mas 70 miliamperes, alguns autores dizem que já acontece. O fenômeno da fibrilação ventricular. O que é isso, gente? Vocês já ouviram falar, com certeza, de um aparelho chamado desfibrilador, não já? É aquele aparelho que é usado pelo SAMU para poder reverter uma parada cardiorrespiratória. Quando alguém tem um infarto, por exemplo, usam aquele aparelho para dar um choque no peito da pessoa, para que o coração volte a pegar um tranco. Não é isso? A fibrilação é um fenômeno onde o coração ele começa a contrair e se dilatar de forma irregular. E esse processo, se não for revertido rapidamente, pode levar uma pessoa a um quadro de parada cardiorrespiratória e levá-la à morte. Então percebam, pessoas, que não precisa de uma corrente muito elevada para provocar a morte de alguém. 100 miliamperes já é o suficiente. Claro que eu estou falando aqui de um tempo de exposição também um pouquinho maior, coisa de 1 a 2 segundos. Não é uma coisa assim, se eu encostasse 1 milésimo de segundo, eu vou morrer. Não. Geralmente esses choques, eles acontecem em situações bem estranhas ou até mesmo alguns casos inusitados também. Como eu disse para vocês, essas intensidades de corrente elétrica, elas dependem de sua resistência corporal. Se sua resistência corporal for baixa, se você estiver com a pele molhada, por exemplo, estou tomando banho e eu resolvo mexer no chuveiro, é uma situação de altíssimo risco, porque sua resistência elétrica, se você encosta no chuveiro sem a devida proteção, você pode tomar sim um choque ali que será fatal, que pode provocar esse processo aqui de fibrilação cardíaca. Você pode ter esse problema e, não tendo atendimento imediato, pode vir a morrer, vir a falecer. Tá? E se a corrente for muito alta, for acima de 3 amperes? Nesses casos, a morte não é nem provocada pela fibrilação. Ela é provocada pelas queimaduras que vão acontecer dentro do seu corpo. Aí você vai ter uma corrente que vai passar pelo seu corpo, ele vai queimando os órgãos internamente e a pessoa acaba indo a óbito. Tá? Aqui, gente, eu estou dando alguns exemplos como padrão de referência. E aí nós temos algumas situações que a gente tem que prestar muita atenção. Por exemplo, hoje em dia as pessoas vão carregar aparelhos de telefone celular, colocam lá o carregador na tomada, deixam ele conectado, deixam o telefone conectado lá carregando, depois tira
o telefone e deixa o carregador ligado na tomada. Aquilo é uma situação de risco potencial. Por quê? A ponta metálica do carregador, se um animalzinho, por exemplo, um cachorrinho, um gatinho, ou até mesmo uma criança pequena, vai lá e põe aquilo na boca, ela pode tomar um choque que será fatal em alguns casos. Já aconteceram situações, infelizmente, de animais ou até de crianças de 2, 3 anos de idade virem a óbito por causa de um carregador de celular que foi esquecido numa tomada. Não é causando terrorismo, tá, aluno? Na verdade, é uma situação de precaução. Eu estou alertando a vocês que são pequenos acidentes domésticos que você pode evitar. A mesma coisa, alguns jovens que gostam de usar o celular no banheiro, gostam de levar o celular para o banheiro e vai tomar banho. Às vezes a pessoa vai levar, leva o celular, coloca um carregador e entra lá para tomar banho. Aqui no Brasil a gente não usa muito banheira para tomar banho, né? Mas tem muitos casos reportados aí na internet de pessoas que morrem porque o celular está carregando na tomada, lá no banheiro, e o celular cai dentro da banheira. Funciona quase como uma cadeira elétrica, gente. É uma situação fatal. Muitas vezes até reproduzem cenas, não com celulares, mas com secadores de cabelo ou com outros aparelhos e cenas de filme de novela. Né? Às vezes uma pessoa está dentro da piscina, o cara joga um cortador de grama ligado lá dentro da piscina. Aquilo vira literalmente, a pessoa morre eletrocutada. Ou uma pessoa dentro de uma banheira de hidromassagem joga um secador de cabelo ligado. São situações que eu estou dando exemplos aqui para vocês, para entenderem que a corrente elétrica é algo que, se você não prestar atenção, pode provocar acidentes muito graves. Outro caso, muito comum também, que sempre é divulgado nas campanhas para evitar acidentes. A pessoa está mexendo com construção, está fazendo uma laje numa casa. E lá está a pessoa levando um vergalhão de ferro no ombro e ele vai e vira e esbarra acidentalmente nos fios da rede elétrica que estão passando pela rua. Quando ele faz aquele movimento e encosta o vergalhão de ferro, ele fechou o circuito. Só que você faz parte do circuito naquele caso também. E aí você leva uma descarga, leva uma corrente elétrica de alta intensidade que pode provocar queimaduras que levam a óbito. Tá? Então, estou dando alguns exemplos reais para que vocês percebam que esse assunto, embora a gente possa às vezes achar que não tem muito a ver com o nosso mundo real, tem muito mais a ver do que vocês possam imaginar, beleza? Mas não é motivo para causar pânico em ninguém, é questão de termos cuidado, beleza? Vamos para o próximo tema, ainda dentro da nossa aula, falando de eletricidade. Nós tínhamos que falar de choques e agora eu vou falar de consumo de aparelhos elétricos, que é o segundo tema que eu vou colocar para vocês aqui. A gente vem falando também nos ciclos passados de lei de Ohm, de análise de circuitos, circuito série, circuito paralelo, cálculo de resistência equivalente, de potência. A gente falou um pouquinho na nossa última aula de potência elétrica e agora eu quero falar de energia elétrica, ok? Para a gente poder calcular a energia consumida por um aparelho, não importa se é uma televisão, uma geladeira, um chuveiro, a gente vai usar basicamente a definição de potência, que a gente conhece lá do ciclo anterior que eu apresentei para vocês. Potência é uma razão entre energia e o tempo. Então, se eu readequar isso, eu posso dizer que energia é simplesmente o produto, da potência multiplicado pelo tempo que o aparelho fica ligado. E aí a gente tem que só tomar cuidado com alguns detalhes, que eu vou mostrar aqui agora. Quando a gente fala de tempo aqui, normalmente na física, a gente trabalha com o tempo em segundo, que é a unidade de medida no sistema internacional. Só que nesse caso particular, a gente vai lidar com o tempo medido em horas e a potência em watts, que é a unidade padrão mesmo. Quando você faz aquele cálculo, usando a expressão que eu mostrei no slide anterior, você vai obter um resultado que será em watt-hora. Só que essa unidade, watt-hora, ela normalmente não é utilizada. É mais utilizada um múltiplo dessa unidade, que é o quilowatt-hora. Essa unidade aqui, ó, quilowatt-hora, que é o kWh, é inclusive a unidade que nós vamos encontrar nas faturas das contas de energia elétrica que chegam nas nossas casas. O consumo de energia elétrica de uma casa é medido em quilowatt-hora. E aí, o que é esse tal de quilowatt-hora? Ele corresponde a 1000 watts-hora. Só lembrar que esse K aqui é o prefixo quilo.
ele indica alguma coisa vezes 1000, beleza? Só para a gente finalizar, então, eu quero pegar um exemplo para vocês verem como é que a gente trabalha com essa expressão da energia elétrica. Olha só, uma residência usa alguns equipamentos elétricos, cuja potência de cada um e o tempo de funcionamento em um mês encontram-se especificados na tabela abaixo, no caso, na tabela a seguir, que é essa daqui, ó. Nós temos 4 lâmpadas que funcionam durante 120 horas no mês e cada uma dessas lâmpadas é de potência de 60 watts. Uma televisão ligada durante 60 horas por mês, dá uma média de 2 horas por dia, 120 watts, e um ferro de passar, um ferro elétrico, ligado durante 30 horas por mês, com potência de 600 watts. E ele está sendo pedido para calcular a energia elétrica total consumida por esses aparelhos. Então, vamos ver como é que eu faria esse cálculo aqui. Olha só. Vamos colocar aqui o quadro para a gente poder fazer essa conta. Nós temos ali, como eu disse, a energia ela é igual a potência vezes o tempo, certo? Então eu vou calcular, usando essa expressão, a energia consumida por cada um daqueles equipamentos que eu mostrei na tabela, tá? Então vou fazer primeiro para as lâmpadas. Então vamos colocar aqui lâmpadas. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. A energia nesse caso vai ser 60 watts vezes o tempo que elas ficaram ligadas. Vamos relembrar aqui? O tempo que ela ficou ligada foi 120 horas durante o mês, não é? Então, vezes 120. Eu vou colocar aqui 1 vezes 4, porque são 4 lâmpadas que estão sendo utilizadas, ok? Então, aqui, opa, ficou a marca do meu dedo ali. Então, deixa eu só fazer uma correção aqui. Aqui. Não. Deixa para lá. Vamos voltar aqui. Então, vai ficar assim, 60 vezes 120 vezes 4. E aqui, quanto que vai dar esse resultado? Aqui nós vamos ter 6 vezes 12, que é 72. 72 vezes 4 dá 288. Então, dá 28.800 watts hora, que é a mesma coisa que 28,8 kWh. Ok? Vou fazer a mesma coisa para a televisão e para o ferro de passar. Para a TV, nós vamos pegar aqui, ó, a energia, que é igual a 120 vezes 60. Então, quanto que vai dar essa energia? Vai me dar 7.200 watts-hora, que é a mesma coisa que 7,2 kWh. E para o ferro de passar, para a gente finalizar, energia igual a 600 vezes 30, que vai dar 18.000 watts-hora, ou seja, 18 kWh. Então, o consumo total que eu vou ter na minha residência vai ser a soma desses 3 valores aqui, ó. 28,8 mais 7,2 mais 18, que vai dar 54, essa soma aqui. Então, a energia total que eu vou ter de consumo corresponde a 54 kWh. Essa seria a nossa resposta para este exercício aqui. Ok, pessoal? Então, só para a gente poder finalizar aqui, se a gente fosse colocar o resultado, seria 54 kWh. Beleza? Turma, eu agradeço muito pela atenção de todos vocês aí enquanto estão assistindo a minha aula. Se vocês tiverem alguma dúvida nos exercícios, consultem o PET, consultem outros materiais didáticos
E se ainda continuarem com dúvida, mandem a pergunta para nós aqui, mandem a pergunta para que eu possa responder no ao vivo para vocês. E bons estudos e até a próxima aula.